E aí, beleza? Agora a gente vai fazer uma aula muito massa sobre pronome demonstrativo, uma das aulas mais importantes para melhora do seu texto na hora de você ter aquela dominância da norma padrão, tá? E é extremamente importante para a tua competência 4 no nível de coesão. Beleza? Então presta muita atenção, anota tudo que for preciso para você ver o que melhorar no seu texto, porque às vezes aquela 920 que cai para um 880 pode ter uma relação direta com essa aula de hoje. Vamos lá? Então é o seguinte, já estou no meu quadrinho virtual, pronome demonstrativo aplicado à redação, beleza? Então a gente começa sempre pensando em duas coisas importantes. A primeira delas, que é a primeira parte da aula, a gente vai direcionar o que é o pronome, como ele é usado, beleza? E depois tem os exemplos na redação. Os pronomes são variáveis quando ele aceita o plural. Então, esse, este, estas, isto, não, beleza? Então, esse, esta, aquele, aquela, nesse, nesses, desse, desses, são variáveis. Os invariáveis são isso, isto e aquilo, beleza? Então, lembra, acabou com A ou com E variável, acabou com O invariável. Não existe o plural, né? Issos, beleza? Bom, aí tenho nessa, que pode ser nessas, né? Nessas circunstâncias, o nisso que não aceita, o tal aceita plural, né? Tais, beleza? E o próprio quando ele for relacionado ao que você disse. Nós vamos ver exemplos disso daqui a pouco, beleza? Então a primeira parte que a gente começa pensando, além dessa primeira estrutura, é isso aqui, ó, o uso no nosso dia a dia para entender o uso na redação. Bom, esta, este e o isto, lembra com T, é uma proximidade, tá? Próximo de quem fala ou no tempo presente. Por exemplo, esta aula. Aula é esta, de pronome demonstrativo. Se eu falar essa aula, pode ser qualquer outra aula que você já tenha visto, beleza? Então, esta aula, tempo presente, pronome demonstrativo. Esta caneta, ó, esta caneta tá na minha mão, beleza? É o esta. Este mouse é o mouse que está na minha mão e por aí vai. Agora, o essa é perto de quem se fala, perto de a quem se fala. Por exemplo, eu estou conversando com um amigo meu. Aí eu falo esse cara, né? Porque esse cara tá perto dele, beleza? Esse tempo, tempo passado, esse tempo. Por exemplo, ano passado foi um ótimo ano. Nesse ano eu trabalhei bastante. Então eu falei de tempo passado é nesse, tempo presente é neste, tá bom? Passado, gente, mas é uma proximidade também, tá? Não pode falar assim, nesse ano, tô me referindo a 92. Aí é longe, né, cara? Já tem mais de 30 anos, beleza? Então lembra, um passado recente é o esse e o essa, ou nesse, beleza? A não ser que tenha uma referência. Por exemplo, em 1992, nesse ano, aconteceu tal coisa, mas aí eu tenho a referência porque eu citei antes o ano, beleza? Então, se eu cito antes, eu posso usar o essa. Se eu não cito, eu vou usar outro pronome para tempo muito distante, beleza? Então, para tempo muito distante ou para coisas distantes, eu uso aquele, aquela e o aquilo. Então, olha lá, distante de ambos. Aquela caneta tá longe, né? Aquela tá longe. Aquela pessoa tá longe. Ou aquele tempo, que é um tempo distante. É naquele tempo a gente era feliz. Faz tempo, né, cara? Então é o aquele naquele, beleza? Então lembra, esta para coisas próximas, essa para coisas que estão próximas de outra pessoa e o aquele, aquela para coisas que estão distantes, beleza? Isso é muito importante você lembrar. Joia? Agora, para exemplificar tudo e para você nunca mais errar nada, esse quadrinho é a coisa mais sensacional que existe. Aqui, este, esta, isto serve tanto para localização, tipo esta caneta,
ou este ano, este dia, esta hora. Então, lembrando aqui para o nosso texto, este aqui, esse ali, aquele lá. Guarda esse quadrinho que você nunca mais vai errar nada, principalmente a partir de agora, que é a parte da escrita. Vamos lá. Bom, agora eu vou trabalhar em usos para redação, cara, beleza? Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: este, isto e o esta. Esta, este, isto, vamos dizer no texto. Ou seja, quando eu uso o esta, o este e o isto, é porque eu vou falar depois do que se trata. Então, primeiro eu uso o pronome, depois eu uso a referência. Olha o exemplo. Este problema que assola o país, a pedofilia, é muito grave e precisa de medidas para ser combatido. Este problema é a pedofilia, você está vendo? Então eu uso primeiro o pronome, depois a referência, tá? Este é assim. Então, outro exemplo. O grande impasse que atrapalha o desenvolvimento social sobre a saúde mental é este: a banalização das doenças mentais. Então, olha só que interessante. O grande impasse que atrapalha o desenvolvimento sobre a saúde mental é a banalização. Então, eu primeiro uso o pronome, depois eu uso o que eu vou me referir, quando é com T, tá? Esta, este e o isto. Por isso que vocês usam isto é e depois fazem a explicação, tá? Então, isto é. Aí você explica, ou seja, você primeiro dá o conectivo de explicação e depois você explica de fato o que é. Agora, existem controvérsias na gramática, provavelmente você já deve estar pensando isso, e o este, e o esta e o isto para quando já foi dito no texto. Tá? Então existem gramáticos que aceitam isso e existem gramáticos que não recomendam este uso. Olha o este aí que eu falei. Inclusive o este está ali, ó. Existem divergências quanto a este uso, que é o uso de quando já foi dito no texto. Tá vendo que eu fiz uma retomada e também é um tempo presente? Ó, vamos lá. Quando que os gramáticos aceitam isso? Geralmente quando é o último elemento citado. Provavelmente você já deve ter aprendido isso também, né? Usado para se referir ao último elemento. O direito à liberdade de expressão está incluso no artigo 5º da Constituição. Entretanto, é necessário entender a diferença entre essa e o discurso de ódio. Este é caracterizado por ofender moralmente um determinado grupo de pessoas por meio das palavras usadas por um indivíduo, enquanto a liberdade de expressão faz referência ao direito de manifestar opiniões não agressivas. Este é o discurso de ódio, tá joia? E o essa que apareceu ali que eu não marquei é a liberdade de expressão. Não marquei para não te confundir, que é o próximo assunto que eu vou te explicar, beleza? Então, olha lá, discurso de ódio, este é caracterizado por ofender moralmente. Então, a pessoa usou este como retomada porque é o último elemento dito antes do pronome, tá? Então, se você quiser usar o este para retomar alguma coisa, lembre-se, tem que ser o último elemento antes do pronome. O que eu, Márcio, recomendo? Você usar sempre o esse para retomada, beleza? Mas eu preciso te explicar que existe porque as gramáticas dizem isso. Olha lá, outro exemplo. Em segundo lugar, é importante evidenciar o perigoso uso dos lixões brasileiros. Estes, cuja existência é proibida por lei, por serem perigosos aos seres humanos e à natureza, ainda são amplamente utilizados. Olha lá, os lixões brasileiros, estes. Tá vendo? Foi o último elemento citado, então eu posso usar o este, tá? No caso, estes. Beleza? Então, eu uso estes quando eu estiver me referindo ao último elemento citado, ou quando eu for dizer alguma coisa adiante. Agora tem um outro exemplo interessante, que é o seguinte. Em segundo lugar,
é importante evidenciar o perigoso uso dos agrotóxicos para manter a qualidade do meio ambiente. Este, cuja existência é essencial para a sobrevivência do planeta, não pode ser destruído por aquele. Opa, agora tem um clássico exemplo que eu tenho. Primeiro o este, olha lá, o meio ambiente é o este, concorda? E os agrotóxicos são aqueles. Então você percebe que quando eu tenho uso próximo, eu uso o este, e quando eu tenho um uso distante, eu uso o aqueles. Beleza? Então, dos agrotóxicos são aqueles, e o meio ambiente é o este. Então, lembra, quando você fizer referências nos textos, tiver duas referências, a primeira você usa um este para o elemento, o último elemento citado, depois você usa o aqueles, tá? Não confunda, não sai usando esse, aquele, não. Usa este e aquele, para ficar claro para quem corrige seu texto que você está se referindo aos determinados elementos, beleza? Bom, agora a gente vai passar adiante. Qualquer dúvida, você volta o vídeo aí, assiste de novo. Lembra, o este, uso preferencial é quando você for dizer algo. Se você quiser usar o este para quando já foi dito alguma coisa, o ideal é que seja o último elemento citado. Se for uma referência para dois elementos, primeiro o este, depois o aquele, tá? Agora vamos usar o mais usados de todos, o esse, o essa e o isso, para quando já foi dito no seu texto. A simples disseminação de uma opinião de ódio sobre alguém pode parecer algo autêntico, assim como pode ser validada a intolerância e a violência contra um alvo. Esses exemplos foram verificados no caso, amplamente divulgado pela mídia, de uma residente de São Paulo. Então, a gente pegou o trecho e vamos analisar. Esses exemplos, a quem que esses exemplos se referem? Olha o esses, já foi dito no texto. Então, eu volto e vejo que ele se refere à disseminação de uma opinião de ódio, aí sobre alguém pode parecer autêntico, assim como pode ser validada a intolerância e a violência contra um alvo. Esses exemplos, o exemplo é da disseminação de uma opinião de ódio, parecer autêntico, e a validação da intolerância e da violência. Entenderam a ideia? Então, quando eu uso esses, eu estou fazendo uma retomada a dois elementos. Quando é um esse sozinho, é um elemento que já foi dito no texto. Consequentemente, com um acúmulo desordenado e não tratado de materiais orgânicos e inorgânicos nesses locais, aumentam-se as chances de vetores de doenças serem atraídos até eles, como ratos ou mosquitos, colocando em risco a saúde de moradores próximos, já que eles ficam expostos a possíveis moléstias, como leptospirose e dengue. Aqui a gente vai dar uma elevada do nosso nível. Eu vou mostrar para vocês uma coisa sensacional. A primeira, obviamente, é o nosso pronome demonstrativo, né? Nesses locais. Você vê que está falando de materiais orgânicos e inorgânicos, é um exemplo sobre lixo. Então, nesses locais é porque a pessoa se referiu na frase anterior aos lixões, tá? Então, eu posso usar o nesse, o esse, em uma frase em que ainda não foi dito, mas que foi dito na frase anterior. Não tem problema isso, tá? Pelo amor de Deus, beleza? Então, olha lá, nesses locais, já foi dito, aumentam-se as chances de vetores de doenças serem atraídos até eles, beleza? Como ratos e tal, moradores, colocando em risco a saúde de moradores próximos, já que eles, olha o eles, sendo a retomada dos moradores próximos, ficam expostos a moléstias, né? Então, aqui onde está moradores próximos e o eles, você poderia usar o esses, já que esses ficam expostos. Só que no caso a pessoa usa um eles. Então, muita atenção.
para o seu texto não ficar chato, cheio de esses, essas, não sei o quê, muitas vezes vocês podem trocar pelo eles, pelo ela, ok? Ao invés de ficar o tempo inteiro só usando pronome. E, só a título de curiosidade, isso que está marcado de azul e de amarelo, dentro da competência 4, a corretora está analisando, mesmo que silenciosamente. Eu gosto de falar que a competência 4 ela é silenciosa, tá? Então, isso aqui está contando como um ponto extra para você. Ou seja, você não sabe por que você está tirando nota boa de competência 4, mas é porque está tudo certinho, tudo arrumadinho, tá? Continuando. Outro exemplo. O negacionismo científico pode ser definido como o ato de recusar e contrariar conhecimentos empiricamente estabelecidos e verificados. Sob essa ótica, infere-se que a presença e a disseminação de tal pensamento na sociedade brasileira estão diretamente relacionadas à invalidação da ciência e à ameaça do bem-estar social. Agora tem dois exemplos clássicos. O primeiro, sob essa ótica, olha o essa, elementos de retomada. Sob essa ótica, qual ótica? O ato de recusar e contrariar conhecimentos empiricamente estabelecidos e verificados. É sob essa ótica. Qual ótica? Aquilo que ele acabou de falar. Agora tem um outro elemento ali que é muito legal de você usar, que é o tal. Infere-se que a presença e a disseminação de tal pensamento, que é o negacionismo científico. Olha que legal, a pessoa usou um tal para fazer uma retomada, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o tal, beleza? Então é só para você já se instigar e pensar aí como que tá ficando bom e como que tá nosso nível subindo cada hora mais degrau, beleza? Bora lá! Ó, retomando, dessa forma, além disso, desse modo, por isso, estes elementos de coesão que você coloca no início da frase geralmente, né, quando você começa a frase nesse sentido, dessa forma, desse modo, dessa maneira e tal, por que você usa o dessa? Porque você está explicando aquilo que foi falado antes. Então, talvez você nem sabia disso, mas você já estava usando os elementos de coesão corretamente, porque você fez alguma afirmação e foi explicar na frase seguinte. Então, dessa forma, desse modo, desse jeito, além disso, olha o além disso, disso o quê? Disso que foi dito antes, tá? Bora? Então vamos para o próximo exemplo. Agora a gente vai pensar no tal, tá? Eu acho o tal feio, mas ele funciona. Então não importa o que eu acho, né, gente? Importa se é bom para o seu texto, beleza? O tal, ele é sinônimo de essa, de esse e de isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai se referir a algo que já foi dito no texto. Lembra disso. Olha o exemplo. O discurso de ódio se configura como falas intolerantes e ofensivas, usadas para atacar e depreciar o indivíduo ou um grupo de pessoas. Além de propagar preconceitos, tal ação pode ter consequências graves para as vítimas, que perdem a confiança e se sentem inseguras. Olha o tal. Tal ação é o discurso de ódio, não é? Que são as falas intolerantes e ofensivas. Olha lá, tal ação, eu me referi ao discurso de ódio. Poderia ter usado essa ação também? Poderia, tá? A pessoa simplesmente usou um tal. Então, para finalizar, lembra, esta, este, isto vai ser dito no texto. Você pode usar aquela ideia que eu já falei antes, de usar a retomada do último elemento se você quiser. E o essa, esse e o isso para aquilo que já foi dito no texto. Então, com T é o que vem depois e com S é o que veio antes, tá? Esta, este, isto você vai abordar, essa, esse, isso ainda já foi dito e você vai retomar.
e o aquele também já foi dito e é uma retomada de algo distante. Geralmente vocês não usam aquele na redação justamente porque está distante e confunde com a corretora. Tá bom? Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. É uma aula esclarecedora, muito importante para o seu texto. Qualquer dúvida, faz uma pergunta aqui. Mesmo se você não tiver dúvida, faz uma pergunta aqui ou só me conta de qual cidade do Brasil que você está assistindo, que eu vou ficar muito feliz com isso. Tá joia? Te vejo na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.